Salmos de número 116, verso 12. Acompanhe comigo. E darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Rei Davi faz uma pergunta: e darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Amém? É uma pergunta muito interessante, porque nós saímos do ano de 2024 e começamos 2025. E durante os 365 dias do ano de 2024, o que você tem dado ao Senhor por todos os benefícios para com você? O que é que nós temos oferecido a Deus? Porque Deus, Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por cada um de nós. E nós, o que tem dado para Ele? O que temos feito por Ele? Jesus, Ele fez tudo por mim e por vocês. E o que vocês têm feito para Jesus? Porque Jesus, Ele não vai lhe pedir casa, Ele não vai lhe pedir carro, Ele não vai lhe pedir somas de dinheiros exorbitantes, nada disso. Jesus, Ele só quer uma coisa que você tem para oferecer a Ele, que é a sua vida, para que a sua vida seja uma bênção e para que você receba de graça a salvação que Jesus nos dá. Isso é um ponto muito importante. Jesus, Ele se deu por inteiro, sem reservas. Ele se entregou 100%. E talvez nós não tenhamos nem entregado 90% para Ele. E nós sabemos que Jesus, Ele profetizou que no final dos tempos iria haver fomes, terremotos, pai contra filho, filho contra pai, e tudo isso está se cumprindo. E Jesus também falou que é inevitável que houvesse escândalo dentro da sua igreja, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Salmo 23, por favor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Aleluia. Eu sei que muita gente diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você chega num barzinho, aí você vai encontrar ali, escrito na parede ou no quadro: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E as pessoas
gostam de abrir a Bíblia nesse Salmo 23 e o Salmo 91. Mas, como nós sabemos que esse salmo é muito conhecido, é o salmo mais conhecido da Bíblia, e as pessoas têm o Senhor como pastor dela, mas vamos ver se realmente Jesus é o pastor da vida dela. Porque para Jesus ser o pastor da vida dela, ela tem que largar a mentira, porque o diabo ele é o pai da mentira, e a pessoa que mente torna-se filho do diabo. Então por aí a gente já vê que Jesus não é o pastor daquela pessoa. Jesus ele é o pastor das suas ovelhas, o pastor do seu povo, o pastor daqueles que seguem a Jesus. E o cuidado do Senhor Jesus é muito grande para com as suas ovelhas. Jesus ele tem um cuidado imenso, inexplicável com as suas ovelhas. E quando as suas ovelhas estão em perigo, Jesus está ali protegendo e leva as ovelhas para junto das águas de descanso, em pastos verdejantes. Mas Jesus faz isso só para quem é ovelha sua. Porque eu vejo as pessoas no mundo, eles roubam, matam, cometem assassinatos, faz tudo de errado e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora chegue para essas pessoas e fale do bom pastor para elas. Fale para elas que Jesus deseja salvar elas. Convide elas para vir à igreja que elas não têm, mas elas têm Jesus como seu pastor. Porque a ovelha que é ovelha, que é obediente, ela ouve a voz do pastor. Amém? Verso 3: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Glória a Deus. Quando Jesus está conosco, comigo, com você, o diabo ele pode fazer de tudo para nos atingir, mas ele não nos seguirá. Ele nos guarda. Mesmo que nós venhamos chegar até o vale da sombra da morte, mas daquele vale da sombra da morte, Jesus nos guiará. Faz o milagre na nossa vida. E quando Deus ele faz o milagre na nossa vida, é para servir de testemunho para mim, para você e para os que estão aí fora. Nós temos que confiar nele quando chegamos no vale da sombra. Jeremias 31, verso 10. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas, anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Amém?
Aleluia. Então, nós temos que pregar a palavra. Nós temos que anunciar para que as nações elas venham ouvir. E ao ouvirem a palavra, elas passem a congregarem e elas sejam guiadas pelo pastor Jesus. Porque nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E nós pregamos a palavra que salva, que liberta, que transforma, que cura. Aleluia. E nós temos que anunciar esta palavra por toda a terra, todos os lugares longínquos. Agora volta aqui um pouquinho, em Isaías 49, 8 ao 10. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as verdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas aparecer. Eles pastarão os caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu passo. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Glória a Deus. Deus, Ele nos leva ao manancial das águas. Deus, Ele tem muito cuidado para com os seus filhos, para com as suas ovelhas. Muitas vezes você pensa que, devido a algo que aconteceu com você, com um parente seu, você acha que Deus esqueceu de você, que Deus não liga mais para você. Mas se você pensa dessa forma, engana-se. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele é tão tremendo que Ele não precisa nem falar. No silêncio dele, Ele resolve tudo por mim e por você. Aleluia. Não adianta a gente se desesperar. Só temos que confiar no Senhor. Como ovelha do seu pasto, como ovelha do seu rebanho. Amém? Por isso mesmo que nós temos que confiar em Deus. Agora vamos mais à frente um pouquinho, lá no livro de Miqueias, no capítulo 7 e no verso 14. Apacenta o teu povo com o teu cordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Baçã e Gileade, como nos dias de outrora. Amém? Então, pastores, apacentem o rebanho que Deus confiou às suas mãos. Cuide de cada uma delas. Trate-as como o seu próprio filho. Porque no meio do povo de Deus, no meio das suas ovelhas, existem ovelhas rebeldes. Mas nós temos que ter o máximo de cuidado com essas ovelhas rebeldes, para que não venhamos dispersar elas. Temos que conversar com elas, temos que falar carinhosamente
com cada uma delas para não machucá-las, porque a ovelha, quando ela se sente machucada, ela se dispersa. Por isso é importante nós, como pastores, apacentar o rebanho, porque um dia o rebanho que você está apacentando, que eu estou apacentando, eu vou ter que entregar ao pastor Jesus, vou ter que dar conta de cada uma delas ao Senhor. Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Acompanhe comigo. Eu sou o bom pastor. Jesus está dizendo aqui: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me enviou a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aleluia. Jesus, ele é o bom pastor. Ainda existem outras ovelhas que não pertencem ao seu aprisco, mas ele deseja que essas ovelhas sejam do seu aprisco. Ele faz de tudo para que essas ovelhas venham a se congregarem com as outras ovelhas. Por quê? Porque Jesus, ele deseja salvar a todos. A todos. E ele mesmo ressalta: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, como ele deu a sua vida por nós. E muitas vezes o mercenário, ele vê vir lobo e foge, despreza a sua ovelha, não tem um carinho, cuidado com aquela ovelha ou com as suas ovelhas. Ele foge com medo, porque ele não é pastor, ele é mercenário, e o mercenário só pensa no dinheiro, só pensa em riquezas. Mas Jesus não. Jesus, ele ama todo aquele que vem a ele. E ele deseja que eu e você sejamos sempre a ovelha do seu aprisco. E quando uma ovelha se desgarra do rebanho, ele deixa as 99 e vai ao encontro daquela que se desgarra. E quando a encontra totalmente ferida, ele a coloca nos seus ombros, leva para o aprisco, ali ele cuida daquela ovelha e deixa ela totalmente saudável. E é isso que está faltando ainda, são as ovelhas desgarradas que estão aí no mundo, voltarem para a presença do Pai, voltarem para a presença do pastor.
Amém? Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus, Ele deseja ser o teu pastor, mas Ele deseja que verdadeiramente você se torne ovelha do seu pasto. Ele deseja que você seja uma ovelha que não viva mais mentindo, não viva mais com um pensamento naquilo que não é propício, naquilo que não vem de Deus, porque há muitos que estão aí, mas o pensamento deles é um pensamento maligno, é um coração maligno, ainda não se converteram de fato de verdade, por isso são apenas bodes e não são ovelhas do pasto do Senhor. Amém? Por isso, vamos encerrar no Salmos 23 aí. Salmo 23, versos 5 e 6. Acompanha comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Esse é o bom pastor. E você tem que dizer assim para o bom pastor: te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti, tua bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti, tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
Aleluia, glória a